Oi, gente! Sejam bem-vindos ao quarto episódio de Frente com a Gabs. Hoje, num lugar um pouquinho diferente, uma conversa um pouquinho mais intimista, que eu gostaria de falar sobre superando os medos. Nós já sabemos que o medo, ele não é totalmente insegurança de algo, mas o medo, ele é uma segurança nossa, uma proteção nossa. Quer dizer que eu posso me assegurar daquilo. Eu não preciso ter tanto medo daquilo. Mas, a partir do momento que eu tenho medo, eu me torno seguro. Parece, é uma sensação de segurança, vamos dizer assim. Quando a gente fala em superar os medos, não quer dizer superar só os medos. Quer dizer superar as inseguranças e também as instabilidades da mente. Quando a gente fala e trata de medo, a gente entende o medo como uma simples coisa, uma simples emoção. Que não é só isso. Divertidamente está aí para provar que o medo não faz só isso. O nosso medo hoje é tipo, o que vão pensar de mim? Quem eu sou? Meu Deus, eu não tenho uma identidade, eu não tenho um... Ei, deixa eu contar pra você. A gente não descobre identidade com 13 e 14 anos, tá? E a gente não descobre identidade com 20 e 30. Muitas vezes a gente vai descobrir a nossa identidade quando a gente vai se identificando com pequenas coisas. E isso é quem nós somos. Pode ser que você entenda que o padrão que você tá não se encaixa com seus amigos, mas isso é você. Não quer dizer que você precisa ter medo de falar para os seus amigos que você gosta de uma coisa diferente da que eles gostam, porque isso é você. E muitas vezes nós, adolescentes, eu jovem, eu entendo que é difícil chegar em algum lugar e falar, não, mas eu não gosto disso, eu prefiro muito mais isso daqui. Igual, tem gente que prefere BK e tem gente que prefere Mac, tem gente que prefere Madeiro. E tem gente que prefere comida dos pais. E tá tudo bem. E é normal. Agora, eu não preciso ter medo de expor a minha opinião porque... Ai, não, o que vão achar de mim? Não tô preocupado com o que acham de mim. Tô preocupada realmente com o que Deus acha de mim. E se Deus acha que eu tô fazendo certo em falar, amém. Se Deus acha que eu tô fazendo errado em falar, Deus vai me corrigir. Agora, se eu ficar guardando tudo que eu tenho por medo do que as pessoas vão pensar, imagina o que será da humanidade se todo mundo ficar calado, né? O que a gente já tá vendo bastante, né? Que nós estamos em uma geração que não fala as coisas, que não fala a verdade, prefere mentir, prefere omitir do que falar a verdade, do que trazer à tona a verdade. A verdade uma hora será dita. Como diz todo mundo, meio mundo, a mentira tem perna curta. Então, uma hora a gente descobre a verdade. Então, assim, é melhor, muitas vezes, a gente falar a verdade, não ter medo da verdade. É melhor a gente expressar a nossa opinião sem ter medo do que ficar guardando pra nós ou ter medo de ser rejeitado em um grupo por conta da nossa opinião. Às vezes, a sua opinião pode ser, muitas vezes, inspiradora para outras pessoas. Assim como a gente não imagina. Mas a nossa opinião, muitas vezes, pode ser boa para muitas pessoas. Às vezes, eu conheço pessoas que eu já conversei, já tive algumas experiências, das pessoas falarem, nossa, como é bom abrir novos horizontes, como é bom ter uma pessoa que, poxa, nossa, eu não imaginava isso, eu não sabia disso. Meu Deus, como a gente não vê as coisas, porque a gente tá tão focado num ponto só que a gente tem medo de expressar nossa opinião. Se você tem conhecimento no que você fala, fala, meu filho. Não tenha medo, não. Porque a partir do momento que você tem medo, você deixa de mostrar quem você é, mostrar o seu verdadeiro conhecimento. Se você não tem conhecimento para falar aquilo e não tem certeza daquilo, não fala. Mas se você tem convicção, eu tenho um exemplo. Esses dias na minha faculdade, eu vou pedir autorização pra pessoa pra contar essa história, mas com certeza ela vai deixar porque ela é muito uma pessoa que entende muito bem as coisas. Entrou-se num tema de casamento, né? Que a mulher não tem que ser subordinada ao homem e tudo mais, né? Não tem que ser submissa ao homem, né? Isso que entrou em tema. E ela falou assim, na Bíblia não diz que eu tenho que ser submissa. Eu falei, opa, peraí. Lá em Efésios 3:22 tem sim. E aí ela olhou pra mim assustada e foi ler. No outro dia eu cheguei e perguntei pra ela, eu falei, achou? O que você achou do versículo? Ela, nossa, eu fiquei chocada, porque eu não imaginava que aquilo dizia na Bíblia. E daí ela me disse uma coisa que todas nós precisamos, nós mulheres que namoramos, que tem marido e tudo mais, precisamos saber. Nós mulheres precisamos ser submissas e não burras, tá? Toda mulher submissa não é burra. A mulher ela é submissa ao seu marido, ela cuida do seu marido. O marido olha pra frente, mulher olha atrás. Então você não precisa ser
Ó, meu rei, entenda. Não, isso jamais. Você precisa ser meu marido, você precisa de algo. Vamos nos apoiar, vamos cuidar um do outro. Não ser submissa, porque todo mundo tem uma visão muito errada do que é ser submissa de verdade. Né? Então, isso aconteceu, de verdade, aconteceu dentro da minha faculdade. Então, se a gente pode ensinar pessoas, por que guardar conhecimento? Por que ter medo de falar de um conhecimento? Se você conhece bem a Bíblia, fale dela. Se você conhece bem psicologia, anatomia, fale. As coisas precisam começar a ser ditas. Porque quanto mais a gente guarda coisas, menos coisas a gente aprende. Porque quando a gente discute, eu estou aqui discutindo com vocês um tema sobre medo, que eu tenho certeza que vocês não imaginavam que o medo englobava tanta coisa. O medo, para vocês terem noção, engloba inveja, engloba, perdão, esqueci o nome da palavra, mas engloba muitas emoções. O medo não é só o medo. O medo é insegurança, incerteza, inveja, muitas vezes tudo isso vai gerando na gente um certo medo. O medo de não alcançar aquilo, o medo de não ser o que imaginavam, o medo engloba muita coisa. Então, eu estou dividindo o meu conhecimento com vocês, assim como vocês podem dividir o conhecimento de vocês com outras pessoas. Sejam pessoas que evoluem pessoas, não que diminuem pessoas. Certo? Fica a dica. Beijo!